Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 22 de janeiro, segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Hoje queremos refletir um pouco a partir do texto do Evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30, no qual Jesus é acusado levianamente de fazer suas obras de cura, suas obras de milagre, seus atos portentosos, através do poder de Beelzebul, do príncipe dos demônios, como diz a Escritura. Na verdade, o que nós encontramos aqui, na lógica do Evangelho de São Marcos, é um Jesus que poderosamente vai manifestando a chegada do reino. Ele, com seus atos, com seus gestos poderosos, ele vai manifestando que o reino de Deus chegou entre nós. E isso, na verdade, vai gerando um conflito entre o reino e o antirreino, pois uma vez que o reino chega na pessoa de Jesus, todos os sinais do antirreino, a enfermidade, os espíritos impuros, tudo aquilo que vai na contramão do reino de Deus, perde a sua força. De um modo especial, tudo aquilo que é presença ou força, sinal do espírito maligno, do antirreino. E nesse sentido, Jesus é aquele que destrói os sinais do antirreino. De um modo especial, ele vai agindo poderosamente para manifestar que o reino está no meio de nós. Diante da repercussão de tudo aquilo que está acontecendo com esse personagem enigmático, esse Jesus de Nazaré, de certa forma vem uma comitiva a fim de discernir, a fim de chancelar ou não a sua legitimidade, a sua inspiração divina. E claramente os mestres da lei ratificam ou denunciam imediatamente que a sua obra não vem de Deus. A sua obra, na verdade, teria sua fonte no poder inimigo, no poder dos demônios. O grande problema que está por trás aqui é justamente essa tentativa de desqualificar a ação de Jesus por meio de um coração irresoluto, de um coração que não se abre à voz do Senhor. Mesmo diante de tantos sinais, mesmo diante de tantos atos poderosos, aqueles mestres da lei preferem não acreditar, preferem desqualificar, atribuindo ao poder inimigo. O que nós encontramos aqui é um fechamento proposital aos sinais do reino. Um fechamento de pessoas que estão tão seguras de si que não se abrem nem mais à voz do Senhor. E é esse fechamento que é o grande risco dos mestres da lei. E é esse fechamento que é capaz, inclusive, de cegar aqueles que estavam acostumados com os textos sagrados. Ora, o que Jesus, então, chama a atenção é como pode, de fato, Satanás se levantar contra Satanás? Como pode, de fato, Beelzebul destruir Beelzebul? A fala de Jesus é muito pertinente, principalmente naquele dito sapiencial, quando ele nos diz: todo reino dividido se destrói por si só. Jesus chama a atenção para o perigo da divisão, o grande risco que, de fato, esse mal ocasiona na sociedade, na vida religiosa, na vivência humana como um todo. De fato, a discórdia, a divisão mina a confiança, mina a vida fraterna, destrói as relações. E é algo tão ruim que sequer Satanás quer para si. E por isso essa fala de Jesus é muito significativa, para que nós possamos ter em mente como a divisão é de fato um risco, principalmente para todo ser humano, mas de um modo especial para aqueles que se compreendem cristãos. Porque nós somos chamados a permanecer na unidade no Espírito.
Ou a cada Eucaristia que celebramos, nós suplicamos a Deus que Ele faça de nós um só corpo e um só espírito. E por isso a divisão é fundamentalmente um dos principais sinais do antirreino. Ora, precisamos cada vez mais compreender a unidade como um dom de Deus nas nossas vidas. E em tempos de tantas polarizações, tantas divisões, até mesmo dentro do seio eclesial, nós precisamos redescobrir a unidade como um dom querido, um dom quisto por Deus. Um dom no qual o próprio Espírito se manifesta e nos conduz na direção do reino de Deus. Infelizmente, vivemos em tempos de discórdia, de divisão, de polarizações, mas precisamos sempre nos voltar ao Cristo ou ao Espírito de unidade e recobrar a unidade como uma nota fundamental da igreja. A igreja é una. Contudo, não caiamos no risco de compreender unidade ou unanimidade com uniformidade. Infelizmente, temos visto muitas interpretações de unidade a partir de um conceito de uniformidade, como se só estivesse correto se todos pensassem da mesma forma, se todos agissem do mesmo jeito e do mesmo modo. Mas nós precisamos lembrar que a diversidade é sinal de enriquecimento, de pluralidade e também de criatividade do espírito. Contudo, essa diversidade não pode ser para nós, ou não deve ser para nós, motivo de conflito, de discórdia ou divisão. De fato, em Cristo, nós somos feitos um só corpo e um só espírito. E por isso, como igreja cristã, é fundamental que a unidade seja uma presença constante nas nossas vidas, através do diálogo, através da fraternidade, através da caridade. Que nós possamos nos abrir a esta realidade da concórdia e, de um modo especial, que também não corramos o risco de nos fechar aos sinais do reino de Deus que vem ao nosso encontro, para não atribuirmos a outros aquilo que é obra de Deus. O Espírito sopra, o Espírito é fluido, o Espírito é transformador. Que nós possamos, na unidade do Espírito, na unanimidade que vem do Senhor, viver essa unidade que aponta para o reino de Deus, suplicando ao Senhor que Ele de fato faça de nós um só corpo e um só Espírito.